seção temática 3 do eixo, seção temática do eixo 3, que é História, Geografia e Crítica da Arquitetura, e vão ser formadas por 5 trabalhos, 5 artigos. O primeiro é o Desenhos de Oscar Niemeyer para Pampulha, Precisão, Distorção e Supressão, do Daniel Correia de Brito e Eduardo Rossetti. O segundo é Topografias Arquitetônicas de Brasília, Relações Chão, Arquitetura, Paisagem, Palácio do Congresso Nacional, da Maria Cláudia Candeia de Souza e Leonardo Nóbrega Queiroz de Paiva. O terceiro, Ícone Maldito, um olhar para o conjunto Governador Kubitschek, do José Carlos Espinosa, Tiago Barreto e Alexandre Pageu Moura. O quarto é Cinemas de Rua, em João Pessoa, a relação entre as salas de exibição e a modernização da cidade, da Elisa Beatriz Oliveira, Marina Bonatti e Marcela Trigueiro. E o quinto e último, Manifestações da Linguagem Neocolonial na Arquitetura Cívica do Cuiabá. Fora os 2 últimos, parece que, ou seja, Niemeyer está meio povoando aqui o trabalho dessa sessão, então a gente vai abrir na sequência os 3 seguidas que têm relação com Niemeyer e logo em seguida os 2 últimos sobre cinema e sobre neocolonial. Tudo bem assim? Aí a gente, se puder, assim, liberar mais tempo para discussão, seria interessante para poder fazer render um pouco mais a sessão. Tudo bem? Então, acho que o pessoal do primeiro grupo, se puder compartilhar, o Daniel e o Eduardo. Vou compartilhar aqui. Todos me ouvem? Sim. Sim. Ótimo. Só uma recomendação. Uma coisa rápida, Daniel, enquanto você vai compartilhando, dizer bom dia para todo mundo, que é um prazer estar aqui com vocês nessa sessão. Na verdade, eu sou coautor, o autor é ele que vai fazer, de fato, a apresentação, e eu vou ficar aqui mais para ajudar e palpitar e animar um pouco a conversa. Mas é muito bom estar aqui na ANPAC, mais uma vez, nessa sessão também com vocês. É isso. Ok, estou compartilhando aqui a tela. Todos conseguem ver aqui o PDF? Sim. Ótimo. Sim. Daniel, eu vou só falar que eu vou controlar o tempo, tá? Eu te aviso quando tiver faltando 5 minutinhos, no limite máximo, que é 15, tá bom? Tá ok, tá joia. São 10h03 ou até 10h18, a apresentação no limite. Tudo bem. Bom? Primeiramente, Obrigado, desejar um bom dia a todos que estão na mesa, em especial ao coordenador Francisco, né, a moderadora Lana e o meu orientador, o professor Rossetti, né, quem acompanhou todo esse processo e com quem escrevi junto, né, esse artigo. Esse artigo, na verdade, ele é fruto da dissertação de mestrado defendida em novembro do ano passado, né, de 2021, em que trata dos desenhos de Oscar Niemeyer para Pampulha. Né? Então, aqui são alguns desdobramentos da dissertação, mas para iniciar a nossa conversa, primeiro eu preciso explicar que o tema da dissertação e o tema deste artigo é o desenho, né? Só que pela amplitude que o tema alcança, foi preciso uma série de aprofundamentos, né? Então, o desenho, ele sempre, claro, ele é notório no uso na linguagem, como suporte gráfico, como meio, como objeto final, na arquitetura, né? Então, para a gente aprofundar essa questão, decidiu-se utilizar o Oscar Niemeyer como o personagem, né, a ser estudado. Só que, mesmo assim, o desenho para o Niemeyer também é muito amplo, porque ele usa o desenho para pensar, detalhar, explicar e divulgar a sua arquitetura em demasia, né? Então, para que isso fosse aprofundado com certa precisão, de fato, optou-se por utilizar um projeto específico do arquiteto, Oscar Niemeyer. Mas aqui a gente consegue perceber que Oscar Niemeyer utiliza o desenho de várias formas. Ele utiliza o desenho como pensamento de projeto, como processo projetual, né? O desenho de processo, como a gente consegue entender, como desenho de apresentação, como ele apresenta os seus projetos também com memoriais descritivos. Ele também escrevia bastante, utilizava os desenhos para auxiliar esse entendimento na apresentação dos projetos. Os desenhos técnicos, evidentemente, né, para a construção de todos os seus projetos. Os desenhos figurativos, nos quais ele desenhava à mão livre, as mulheres, flores, paisagem, né? E, segundo ele mesmo dizia, para soltar a mão e soltar a imaginação que todo arquiteto precisa ter, né, na hora de criar. Os desenhos de composição, aqui como exemplo, na elaboração de ilustrações que ele compunha para os livros deles, os livros próprios, e também para várias aulas, palestras que ele ministrava. E também os desenhos em perspectiva, que são aqueles desenhos mais elaborados, né, que com pontos de fuga, que simulam uma realidade, é quase como que uma computação gráfica naquela época, né, um desenho completamente
avançado, né, e técnico. Então, dentro dessa gama de desenhos que Oscar Niemeyer trabalhava, foi preciso entender a questão do artigo, que é escolher um projeto, né, em que ele, de fato, tivesse todos esses desenhos atribuídos. E por que o conjunto da Pampulha foi escolhido para tal? Porque é um projeto que ele data do início da carreira de Oscar Niemeyer, 1940, é um projeto que foi construído entre 1940 e 1943, e ele foi amplamente publicado ao longo dessas 7 décadas, né? Então, além de ser um marco na arquitetura, isso não só Oscar Niemeyer anuncia, mas também a historiografia moderna mundial também reconhece, a brasileira e a mundial também, como Frampton, Bruin, e, enfim, vários outros autores anunciam a Pampulha. Então, pelo fato desse projeto ser amplamente divulgado, certo? Só passar aqui. Então, aqui são todas as publicações que foram estudadas ao longo dessas décadas, né? Então, se vocês me permitem dar um zoom rápido aqui, só para a gente passar rapidamente, né? A começar pelo Brasil Builds, né? Em 1943, foi a primeira divulgação, de fato, do projeto da Pampulha, a passar por essa imprensa nacional, que é um catálogo de obras construídas. Então, aqui eu fiz uma série de... Isso aqui já é um desmembramento, né, gráfico da pesquisa da dissertação, onde essas bolinhas laranjas são os desenhos. Essas bolinhas todas são a quantidade de desenhos por publicação, né? E as bolinhas laranjas são desenhos inéditos, e as cinzas são desenhos que foram repetidos, né? Então, percebo que algumas publicações não têm desenho, mas a maioria sim, certo? E foram a partir dessas publicações com desenhos que eu me pautei, que eu aprofundei para começar a estudar, né? O que avaliar a partir desses desenhos catalogados. Então, essas publicações foi a primeira etapa, né, da pesquisa, analisar quais publicações falavam sobre o conjunto da Pampulha. Vou passar o próximo slide aqui. E aí a gente adentra na pesquisa em si, né? O que a pesquisa consistiu? Consistiu em agrupar, por bibliografia, esses conjuntos de desenhos. Então, por cada bibliografia lá, foi agrupado, por exemplo, deixa eu ampliar aqui, Brasil Bis, todos os desenhos que tinham nessa publicação. E foi feito isso com todas as outras publicações, e aí, a partir desses agrupamentos de desenhos, que aí sim eu consegui separar... Espera aí, que eu dei um zoom muito grande aqui. Vamos entrando aqui. Espera aí, voltando aqui. Pronto. Agora voltando aqui com calma. Pronto. Voltei aqui para a Terra. Então, com todos esses conjuntos agrupados cronologicamente, certo? Aí sim eu consegui fazer outros agrupamentos de desenhos. E que agrupamentos de desenhos são esses? Aí sim é o fruto da dissertação e é onde, de fato, eu vou aprofundar e eu vou ficar a maior parte do tempo conversando aqui. Tá? Desculpa a correria nessa parte inicial, é porque o mais importante da dissertação é essa última etapa. Então, a partir desses conjuntos agrupados, eu consegui categorizar e separar por vários tipos de desenho. Por exemplo, eu separei aqui em 5 grupos, os croquis e perspectivas do conjunto da Pampulha, onde aparecem 3 ou mais projetos da Pampulha, os croquis e as perspectivas somente da igreja, do cassino, do yacht clube e da casa de baile. Por que esses projetos e não o hotel, o clube de golfe e outro projeto e a casa de JK? Pela quantidade de ilustrações de desenhos e perspectivas que foram utilizadas, né? Não eram consideráveis para essa análise aqui. Na dissertação eu aprofundei bastante os outros também, mas aqui para o artigo isso fica mais coerente. Então aqui a gente vem para o primeiro projeto, e a partir desses conjuntos, pela primeira vez, agrupados, né, lado a lado, a gente conseguiu criar uma série de categorias de análise para poder identificar algumas questões importantes. E são 5 categorias que foram identificadas a princípio: informação, precisão, supressão, distorção e reincidência, sendo que as 3 mais importantes são precisão, supressão e distorção, e eu vou explicar rapidamente o que é cada uma delas. Informação seria basicamente que tipo... É uma análise descritiva sobre cada perspectiva. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui o Yacht Clube, a Igreja da Pampulha e o cassino lá ao horizonte, certo? Isso seria informação. O que seria reincidência? Seria a quantidade de vezes que esse desenho foi publicado ao longo dos anos. Então, por essa bolinha aqui, a gente vê que esse desenho só foi publicado uma única vez em 1978.
certo? Em contrapartida, a gente tem esse desenho aqui, que foi o mais difundido, foram em 3 publicações, 98, 2003 e 2017. Lembre-se que o que eu levei em consideração foi a data de publicação e não a data de execução, porque aí é impossível saber quando foi executado. A publicação foi a base que eu utilizei para analisar tudo isso, todos esses desenhos, tá? Então, informação de reincidência é exatamente isso, para a gente ver a reincidência continuando, para a gente entender o quanto, qual determinado desenho foi difundido e como a visão sobre determinado projeto. É importante. Agora, os outros 3 fatores são, sim, os mais relevantes para a nossa pesquisa, que seria a precisão, que seria exatamente a qualidade do traço de Niemeyer, o que ele representa, como, por exemplo, nesse croquis aqui, a gente vê que a precisão é muito sutil, mas que ele representa aqui 3 projetos na mesma semelhança que esses 3, e na mesma semelhança que esses 3 aqui, na verdade, ele rouba um pouco, ele coloca um 4, essa vista não existe. E aqui a gente vai para distorção, onde ele altera, com o uso do desenho, o real estado dos projetos. Ele distorce, ele amplia, ele insere algum elemento. E, por último, a supressão seria quando ele, de fato, ele elimina algum elemento do seu desenho, talvez para ressaltar algumas questões ou para representar algumas coisas. Então, agora, rapidamente, eu vou devagar aqui sobre os conjuntos de desenhos, explicando rapidamente nesses pontos, né? Precisão, supressão e distorção. Aqui no conjunto da Pampulha, a gente percebe, por exemplo, nesse primeiro croquis aqui, que tem uma representação da lagoa, com uma linha dupla lá ao horizonte. Se a gente comparar com esse mesmo croquis, perceba que a linha do horizonte ela é suprimida, ela não existe mais. O que dá uma sensação da lagoa é como se a lagoa fosse um mar, é como se fosse o horizonte. Aqui só existe uma linha simples no horizonte. Ele expande, ele amplia essa sensação da lagoa, dando uma sensação de que, na verdade, você está, enfim, né, na orla, é uma baía, né, quase uma baía. Então, aqui, como que Oscar Niemeyer ele distorce, certo? Determinadas questões. Aqui no próximo conjunto, que é o da igreja, tem uma série de desenhos, e é importante ver que tanto a igreja quanto a casa de baile foram os projetos mais difundidos a partir dos desenhos, né? Perceba que o desenho mais difundido foi esse primeiro, que na verdade é uma perspectiva isomérica, que mostra aqui os fluxos. Mas percebam o quanto que Oscar Niemeyer representa a fachada posterior e quanto que ele representa a fachada frontal da igreja, né? Então, em 70% dos casos, talvez até mais, ele representa a posterior com painel de Portinari. A entrada da igreja era somente na fachada e em algumas isométricas. E também, em muitos desenhos, ele suprime o campanário. Então, por exemplo, nesse desenho aqui não há o campanário, nesse desenho não há o campanário, aqui não há o campanário, aqui não há o campanário. Então, é um elemento tão importante, né, para a fachada, e ele propositadamente, muito provavelmente, não representa ele, que ele quer ressaltar a pesquisa estrutural, citada por Briand e o próprio Midley depois, né? Olha o tanto que ele distorce, por exemplo, essa vista interna da catedral, né, da capela, né, onde, na verdade, parece uma catedral, né, gigante, o pé direito, 10 pés direitos aqui, as pessoas minúsculas, e quem já visitou a igreja sabe que não é desse jeito. Então, ele usa desse artifício para distorcer, e, no caso, para suprimir também a catedral. Aqui, no caso do Cassino, são pouquíssimos os desenhos divulgados, né? É impressionante, porque é um dos desenhos mais abordados na historiografia, um dos projetos mais abordados na historiografia, mas com pouquíssimos desenhos. O que é abordado majoritariamente nesse projeto? O fluxo. Então, perceba a quantidade de vezes que essa isomérica com os fluxos, com os planos, com o jogo de caminhos, né, foi reproduzido. Em contrapartida, somente essas 2 perspectivas, esses 2 croquis simples aqui do Cassino. Para o próximo projeto, eu pulei um aqui, o do Yacht Club. O do Yacht Club é interessante. Só 3 minutos, tá? Para terminar. Tudo bem, já estou finalizando. É interessante aqui no Yacht Club o quanto Oscar Niemeyer propositadamente suprime o pilar do balanço do terraço, certo? Então, olha a esbeltez que esse projeto alcança. Se a gente observar essa perspectiva belíssima, aqui está o pilar grande, tem um pórtico gigantesco aqui que sustenta, e olha a precisão desse croquis, isso é importante. Eu fui lá, tirei uma foto do mesmo ângulo e fiquei comparando com um desenho que foi elaborado antes mesmo da construção desse projeto. É impressionante a fidelidade que ele alcança. Então, um arquiteto que tem a capacidade de fazer um desenho desse, sabe muito bem o que ele está fazendo quando ele faz um croquis e ele suprime esse pilar aqui.
e ele suprime também esse pilar aqui, com esse balanço. O que ele está querendo dizer com essa supressão? E aqui, por último, no último projeto analisado, da casa de baile, e pelo próprio Oscar Niemeyer, pelas palavras do próprio Niemeyer, diz: foi onde eu mais me desenvolvi das curvas, onde eu mais trabalhei, né? E a quantidade de desenhos que ele tem divulgados ou publicados da casa de baile é grande, e a quantidade de variação que ele faz também no desenho da Marquise, o quanto que ele distorce, é impressionante. Aqui perceba que nesse desenho aqui, né? É largo, e olha o quanto que ele suprime os pilares, que são vários, certo? Mas aqui tem apenas um, aqui tem dois, aqui não tem nenhum pilar, aqui tem apenas um. Então, propositalmente, ele suprime, porque o que ele quer ressaltar aqui? Ele quer ressaltar exatamente a maleabilidade, as curvas, né? A curvatura, a forma livre, né? E, em contrapartida, esse outro croquis aqui, que eu sou apaixonado por esse desenho aqui, é um desenho simples, mas é um dos poucos que ele representa com a vista do observador abaixo da linha do horizonte. Você está vendo de baixo, ele consegue enaltecer a forma da cobertura sem distorcer tanto. E então aqui entra o quesito da precisão, né? Então, por fim, certo? Aqui permite uma análise muito profunda sobre cada um dos desenhos, o tempo não permite, eu só tenho 1 minuto aqui no meu cronômetro. Então, esses conjuntos de desenhos agrupados permitiu uma estratégia de leitura dos desenhos construídos, certo? E que será revista, ampliada e poderá ser testada em diferentes obras, né? A dizer, né, no futuro doutorado, né, Rossetti, para a gente aprofundar esses estudos. Então é isso, gente. Desculpa a correria, foi difícil tentar convergir tudo, mas essa é a nossa apresentação aqui. Eu queria destacar uma coisa importante, Daniel, da tua fala, que é para deixar isso bem reforçado, o quanto essas 3 categorias foram elaboradas a partir dos conjuntos de desenhos e foi você que inventou essas 3 categorias. Então, o quanto isso tem de contribuição em termos de reflexão sobre o desenho e sobre o desenho do Niemeyer, que permitirá os desdobramentos em doutorados. É isso. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigadão, Daniel. Obrigadão, Eduardo. Bem interessante o trabalho. Vamos passar dentro, a gente poder, no final, conseguir discutir um pouco mais, com mais vagar. Tá bom? Agora, o trabalho de topografias arquitetônicas de Brasília, relações chão, arquitetura, paisagem, no Palácio do Congresso Nacional. A Maria Cláudia, Leonardo Nóbrega, não sei quem já estão aí. Eu estou aqui, acho que o Léo também, né, Léo? Isso, Tá. estou aqui também. Vocês querem compartilhar a apresentação e... Eu posso compartilhar. Quer que eu compartilhe, o Léo? Pode ser, prof. Francisco, é melhor o PDF ou o PowerPoint? Não, o que for melhor para você, Maria, não tem problema não. Deixa eu tentar... Maria Cláudia ou Maria, não sei. É a Pode mesma chamar de pessoa. Salles. Deixa eu ver aqui. Caso vocês prefiram que a gente passe também, eu posso passar. Que tem aqui, né? Mas fica... Eu vou pedir que vocês passem, sabe por quê? Tá. Eu tenho um problema no Mac, que ele pede milhões de autorizações, e só agora eu percebi que ele está pedindo algumas autorizações. Então, se você puder colocar... Tem apresentação já, Lana? Aí não. Sim, tem. Então, Estou fazendo download bem rapidinho aqui. Não vai Deixa eu ver enquanto você está fazendo o PDF, tá? Mas eu acho que... Pronto. Oi? Pronto, já abri aqui. Então vou tá. compartilhar aqui. Se quiser compartilhar, aí você vai controlando Maria e... Obrigada, gente. Os ajustes aí. Eu achava que vocês... Eu vou contando o tempo, tá certo? São 10h20, vai até 10h35 no limite, tá bom? Então, gente, bom dia. Tá compartilhando? Desculpa, tá compartilhando? Tá ok? Tá. Se quiser, Não Max. consigo. Sim. Pois é. Pronto. Não dá para colocar total, não. Aí, perfeito. Okay. Ótimo. Obrigada, Lana. Gente, então, bom dia. Queria cumprimentar meus colegas aqui, Rossetti, Palazzo, Daniel. Bom ver vocês, né? Nós estamos muito próximos geograficamente, na verdade. Então, é muito estranho vê-los aqui no ambiente online. Mas obrigada aqui cumprimentar todos os outros colegas que vão participar dessa discussão. Bem, esse trabalho que a gente chamou de topografias arquitetônicas, esse termo não fomos nós que inventamos, a gente pegou de um dos autores que a gente usou mais para fazer esse tipo de análise,
Mas esse tema ele surgiu de uma preocupação minha como professora mesmo, de projeto. Eu não me sinto da história, estou aqui com meus colegas da história, mas eu sou mais uma professora de projeto, então, observando essas topologias e vivendo aqui em Brasília, e como professora de projeto, surgiu uma certa preocupação, né, nas aulas de projeto, de um certo descolamento entre o que seria o artefato, a arquitetura enquanto artefato, enquanto elemento vertical, e essa relação com o solo, que é intrínseca, porém, né, é sabido que é intrínseca, todo designer, todo arquiteto sabe que é intrínseco, não tem como fugir do chão, né, ao se trabalhar a arquitetura, principalmente a que vai ser construída, mas parece que no ensino eu senti essa lacuna, né, de se estudar mais esses tipos de interações e como o solo, o chão, ele pode ser um mediador entre as relações entre o artefato, a arquitetura, o edifício e a cidade, e por aí vai. Então, a gente tomou como exemplo, a gente tomou como estudo de caso o Congresso Nacional, e a gente chama aqui de palácio, porque a gente aborda um pouco essa característica do Congresso em ser um palácio, e o fato dele ser um palácio, ele tem uma relação com a cidade, com o chão, né? A gente vê como que o chão dele é trabalhado a partir desse conceito de palácio, desse conceito de monumentalidade, então a gente gosta de usar o termo oficial do nome do edifício, que antes de mais nada, antes de ser o Congresso, é um palácio, né, uma tipologia arquitetônica. E a gente também, nessa pesquisa, é uma pesquisa que é de PIBIC, e aí daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Léo, que escolheu o Palácio do Congresso Nacional, mas essa pesquisa, a ideia é explorar em vários setores da cidade, em várias escalas e em vários conceitos, como que o chão se comporta. Então, essa foto ela é bastante icônica, é uma das áreas residenciais, de cruzamento entre de passagem, né, as famosas tesourinhas, não sei se vocês conhecem, mas quem é de Brasília sabe o que é uma tesourinha, que ela organiza o tráfego, o viário do automóvel, e a gente poderia explorar muitas outras questões em relação a esse tema. Foi até bastante complicado achar bibliografia, parece ser um tema que, apesar de ser algo intrínseco, né, a relação entre chão, arquitetura e paisagem, para se construir arquiteturas e paisagens, é algo que você encontra desde os primórdios, desde a antiguidade, o ser humano está ali cavando um buraco para fazer um abrigo, né? Você tem registros dos pueblos, dos Marrocos, enfim. Mas no modernismo, na bibliografia que a gente está se ancorando, no modernismo houve uma certa revisitação dessa relação, né? Se deu destaque, o solo ele tem um protagonismo de determinar uma certa relação entre a arquitetura modernista e a cidade. Então isso é o que a gente tenta explorar. Por isso a gente pegou Brasília como exemplo para a gente explorar. Por exemplo, pode passar, Alana. A gente vê que o que seria, a gente aborda no artigo, antes de chegar no estudo de caso, que é o Congresso Nacional, a gente fala um pouco dessas abordagens dos autores sobre o que seria o chão moderno, quando, no final do século XIX, no período modernista, tenta se contrapor uma relação convencional de cidade, né, dos edifícios com a cidade, com o advento do pilotis, por exemplo, que a gente vê muito na Superquadra de Brasília e em outros edifícios, você estabelece uma relação diferente entre as classes em relação à cidade e entre o espaço público e privado, né? O pilotis, ele é esse meio, esse mediador entre o que seria o ambiente privado e o público, então ele é até dúbio nesse sentido. Então, só com a publicação do próprio Le Corbusier na revista L'Esprit Nouveau, você vê, dentre aqueles 5 pontos da arquitetura, o pilotis ele é essencial, e o pilotis é justamente esse andar em que você media, né, estabelece essas relações. Também a gente fala um pouco das abordagens de arquitetos que exploram, começam com um certo nível de artificialização do solo, criando tablados, criando plataformas, criando, como é o caso do Mies van der Rohe, por exemplo, né, o que seria essa elevação do edifício em relação ao que seria o térreo, né, essa leve elevação, como, por exemplo, nesse exemplo aí que a gente colocou, dentre outros, que ele também estabelece um certo nível de monumentalidade, né? Ele quer conferir um caráter a essa arquitetura
e a gente faz essa análise mais em relação a como que ele trata esses pisos e esse chão artificial. E aí, a gente entra na parte de Brasília, o que seria o chão de Brasília, né? E aí eu vou deixar para o Léo. Você quer explicar um pouquinho, Léo? Quer tomar a palavra? Posso continuar a partir daqui. Eu só queria introduzir mesmo as nossas motivações, mas eu vou passar para o Léo, que agora ele vai entrar mesmo no nosso estudo de caso. É isso aí, Léo. Bem, boa tarde a todo mundo. Bom dia, no caso. Bem, a gente inicia essa pesquisa, foi o primeiro semestre dessa pesquisa de PIBIC, que a gente começa tentando entender a escala monumental antes de chegar na edificação. Então, grande parte dos nossos esforços foram para compreender essa relação de urbanidade que foi construída a partir do projeto de Lúcio Costa para a exaltação do eixo monumental de Brasília enquanto símbolo da democracia da democracia brasileira. E a gente começa, claro, a partir de uma investigação no próprio relatório do plano piloto. E a gente sabe que a própria forma de Brasília, na primeira página, a gente já vê uma indicação de atenção e de tomada de decisão consciente em relação à forma da cidade quando exposta sobre o chão, né? No momento em que ele arqueia um dos eixos, no caso o eixo rodoviário, de maneira a se adequar à topografia pré-existente do terreno já escolhido. Pode passar. E, bem, essa questão da topografia e desse trabalho topográfico é algo que se repete muitas vezes em Brasília, em muitas escalas diferentes. A gente tem tanto no sentido infraestrutural, a partir dessa malha viária, que usa a topografia como suporte para a passagem dos diversos eixos e para evitar os cruzamentos. A gente também tem isso em algumas edificações, em especial na plataforma da rodoviária, ou mesmo no Palácio do Congresso, em que a topografia também é usada como aliada à construção de uma arquitetura, e a gente tem na própria construção, na construção simbólica da cidade, esse trabalho topográfico tendo uma ação ativa e direta na percepção do meio urbano. Pode passar também. E, bem, quando a gente estuda o eixo monumental, a gente vê essa sequência de platôs descendentes, em que a gente tem a criação de uma monumentalidade, não da forma como foi feita no Illinois Institute of Technology, que a gente comenta previamente quando a gente fala sobre o chão moderno, mas ele cria a partir de um longo eixo, assim, como algo que, inclusive, lembra bastante o Jardim de Versailles. É uma construção de uma paisagem a partir dessa monumentalidade nas dimensões que a gente observa. E diferente do Jardim de Versailles, aqui não está se tratando de uma paisagem jardinística, está se tratando de uma paisagem urbana, com elementos urbanos e dispostos de maneira a criar essa percepção da cidade enquanto monumento. E aqui a gente vê essa sequência de platôs que são dispostos de maneira descendente, favorecendo essa visão e criando algo que é muito interessante, que é justamente a gente ter como ponto focal de observação algo que está mais abaixo do que o observador. Então, ele consegue dispor esses planos de uma maneira muito interessante e que permite, em diversos pontos de vista, a compreensão tanto do próprio Palácio do Congresso quanto da Praça dos Três Poderes enquanto elementos simbólicos do governo, né, do Estado brasileiro. Pode passar. Bem, a gente também vê isso no próprio discurso de Lúcio Costa, e na própria parte escrita ele cita que ele cria um terrapleno e que ele tem como intenção a conferir uma ênfase monumental à Praça dos Três Poderes a partir da própria forma topográfica. Então, a gente, mais uma vez, consegue ressaltar essa intencionalidade no manejo com a topografia no projeto urbanístico de Brasília. Pode passar. E, bem, além disso, a gente vê os diversos recursos financeiros e laborais que foram dedicados para essa construção, porque é um chão que é artificial. Então, foi toda uma área da cidade que foi construída artificialmente com intenções simbólicas a partir do manejo topográfico como uma base para conferir essa ênfase monumental e esse caráter
da própria escala monumental, de vivência do monumento e essa presença no meio urbano. Pode passar também. E, bem, em seguida a gente passa para um estudo da forma arquitetônica, que a gente intitula como Chão e Autonomia Formal, em que a gente realmente vai para o nosso estudo de 4 minutos, tá? Opa, ok, tá. Enfim, pode passar. E a gente começa estudando o Palácio do Congresso, principalmente tomando como base um dos autores, que é o Thomas Berlanda, em que ele traz no texto dele um léxico para permitir a compreensão dessa interação entre a topografia e a arquitetura, dando nomes para essas relações. Pode passar. Aqui a gente tem 3 imagens do Congresso Nacional e em pontos de vista diferentes. E assim, citando um pouco das palavras que o Thomas Berlanda traz, a gente poderia dizer que essa lâmina horizontal que fica abaixo das cúpulas, essa parte do todo, ela traz uma ideia de dissolução. Ela tem interação com a topografia de maneira a desaparecer e ressaltar outros elementos. É como se ela viesse a esconder uma parte do programa arquitetônico sem alterar a configuração prévia do espaço. E aí, nesse sentido, a gente... Só que é bem interessante essa relação, porque, na verdade, ele não está lidando com a topografia natural, como, por exemplo, o Renko faz o Renzo Piano faz no Museu do Paul Klee. Ele, na realidade, está lidando com a topografia que já tinha sido alterada, mas tinha sido alterada do projeto urbanístico de Brasília. Então, é uma interação... Nossa, estou falando muito rápido. É uma interação muito dialética entre o projeto urbanístico e o projeto arquitetônico, nesse caso em especial. E a gente vê nas cúpulas, e também nas próprias lâminas verticais, uma ideia de artefato, no sentido em que essas partes se distinguem do todo, favorecendo o entendimento delas enquanto objetos simbólicos. Inclusive, né, funcionando como símbolo da própria democracia brasileira. E, enfim, a gente também vê a própria ideia de leveza que é trazida, que surge em diversas das edificações propostas por Niemeyer, sendo posta em prática a partir dessas grandes superfícies que se distinguem no chão, a partir de, enfim, a partir de balanços e de pilares que tocam levemente, e que também é uma outra interação que existe entre a própria arquitetura e o chão e a topografia. Pode passar. Aqui nós produzimos alguns redesenhos que a gente usa para justificar essas interações e para comentar no próprio artigo. Em especial, os cortes são muito importantes para isso, porque a gente está lidando com a topografia e a gente observa ela de outra maneira. E pode passar. E a gente também trata um pouco da questão programática, a gente não entrou tanto a fundo nesse aspecto, mas a gente tenta trazer um pouco de como o programa de necessidades é disposto a partir da topografia, reconhecendo os acessos, reconhecendo as diferentes áreas do Palácio do Congresso e em como essa edificação atende aos seus diferentes objetivos, usando a topografia também como suporte para ocultar ou para ressaltar diferentes funções da edificação. E pode passar? Pode falar, Paulo. Só para finalizar, né, a gente acho que já estourou o tempo, mas a gente realmente se baseou mais nessa bibliografia do Thomas Berlanda, que o livro dele é Architecture Topographies, né, a gente traduziu livremente para topografias arquitetônicas. Realmente ele nos ajudou muito, mas a gente, por exemplo, focou mais na escala monumental, mas a gente vê que essa metodologia, esse viés, né, da topografia pode ser analisado em outros aspectos, como o impacto, né, como que essas movimentações de terra têm um impacto na vivência da cidade ou do pedestre, ou em outras escalas, a escala que a gente pode considerar residencial, bucólica, enfim, gregária, e a pesquisa tem continuidade nesse sentido, né, a gente focou mais na questão simbólica, mas e lembrando que a Esplanada dos Ministérios é o maior platô, dentre aqueles 4 platôs que o Lúcio Costa pensou, então lá onde tem o maior impacto, onde tem mais
espaços intransponíveis, vamos dizer assim, se a gente for olhar pelo lado do pedestre, mas que cumpre ao mesmo tempo a sua função de caráter simbólico. E também muitas edificações que estão ali, por exemplo, os anexos dos ministérios, né? É muito interessante ver que eles não interferem nessa leitura monumental. Os próprios anexos da Câmara, do Senado, o programa do Congresso é gigantesco, né? Mas o que eles também não interferem nessa paisagem, nesse objetivo de se construir uma escala monumental. Mas estamos aqui para receber os feedbacks de vocês e a gente agradece muito pela atenção. No final, então, os nossos contatos. Obrigada, Lana. Obrigadão, Ana Maria, e brigadão, Leonardo. Passamos agora para o trabalho 3, um ícone maldito, um olhar para o conjunto governador Kubitschek, do José Carlos Espinosa, Tiago e do Alexandre Pajeú. Isso. Já estão... Eu já... Aqui, Tiago. Você vai compartilhar, Tiago? Bom dia a todos. Você que vai apresentar? Isso. Tá. Acho que apareceu aí para vocês, né? Não, ainda não. Alguém está vendo? Não. Agora Não apareceu, foi ou não? ainda. Não, ainda não. Pronto, Não. está carregando, eu acho. Acho que apareceu. Está tudo escuro. Está Nada aparecendo ainda. agora. Tudo bem. Pronto. Tá? Dá uma visualizada, dá para a tela cheia nele, para ficar melhor. Acho que fica melhor colocar a tela cheia. Acho que tem uma... Visualizar, acho que deve ter uma opção tela cheia. Nossa, 100%. Foi? Acho que foi, né? Foi. Ótimo, beleza, Certo. então. São 8h37, vai até... 10h37, desculpe. Vai até 10h52. Tá com uns erros na imagem. Só para mim ou nos outros? Tá aparecendo para vocês também? Pode ser. Então, uma tarde em cima, tem uma tarde. Eu acho que... E na lateral também. Deve estar Na carregado, lateral eu acho. tá preto, mas acho que por causa do formato da... Não é só isso, não. É de cima da imagem mesmo. Tem alguns retângulos, na verdade, que não dá para visualizar o que é. Eu acho que, não sei se é muito pesado o arquivo, ou na hora de conversão para o PDF ficou, não sei. Tá muito difícil a Não, tudo bem, dá visualização? para visualizar, tranquilo. Espero que não impeça. Eu acho que não vai nem impedir, não, também. Certo. Tá bom? Bom, Começar, aqui então. eu trago uma análise do artigo Ícone Maldito, um olhar para o conjunto governador Kubitschek, né? Que foi um produto de um projeto de pesquisa intitulado Ícones Modernos Malditos do Apogeu ao Acaso, orientado pelo professor José Carlos da Paz Espinosa, que ele tem por objetivo, né, entender as motivações e fatores externos e internos que contribuíram, né, para essa estigmatização desse projeto, né, entender os casos que levaram ele do apogeu ao acaso, né. Essa pesquisa ela se baseou principalmente nos recortes de revistas e jornais, nessas publicações, a fim de entender toda essa trajetória do projeto. E para a gente ter um entendimento mais claro de como se deu o início de tudo isso, nós temos 3 figuras importantes durante todo esse processo, que é o trinômio Joaquim Rolla, Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek. O projeto ele foi encomendado em 1951, né? Então ele tem todo o seu início ali no início de 1950, que era um período em que o Joaquim Rolla era um grande homem de negócios, né? Principalmente no ramo dos jogos, da hotelaria e do turismo, e guardava forte relação com a elite brasileira, principalmente a elite carioca, a elite mineira, e também guardava relação com políticos dessa região, principalmente o Juscelino Kubitschek. Nessa mesma linha, temos Oscar Niemeyer, que tinha um destaque internacional naquele período, com a construção, por exemplo, da sede da ONU, com a colaboração de 11 arquitetos, né, inclusive Le Corbusier. Ele já tinha relação com Juscelino Kubitschek, né, que já tinha encomendado alguns projetos para ele, inclusive o conjunto arquitetônico da Pampulha, e sua relação se inicia com Joaquim Rolla a partir do edifício Mauá, né, que foi um projeto encomendado para Petrópolis. E, por fim, nós temos Juscelino Kubitschek, que ele tinha todas as suas gestões políticas marcadas por grandes obras, né, projetos arquitetônicos. E aí, como exemplo disso, enquanto prefeito de Belo Horizonte, nós tivemos o conjunto arquitetônico da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer. Logo em seguida, como governador de Minas Gerais,
tivemos a construção do conjunto Governador Kubitschek, também projetado por Oscar Niemeyer, e, por fim, como presidente da República, a construção de Brasília, né? E o início desse trinômio, dessa parceria entre essas três figuras, se dá a partir do edifício Mauá, né? O edifício Mauá ele foi encomendado a partir de Joaquim Rola para Oscar Niemeyer, para ser construído em Petrópolis, e tinha também a intenção do incentivo de Amaral Peixoto, mas esse projeto acabou que não saiu do papel por questões políticas e econômicas, e aí sim que entra a figura de Juscelino Kubitschek, em que Joaquim Rola apresenta esse projeto com a intenção de ser inserido na cidade de Belo Horizonte. Nesse período, Juscelino Kubitschek já era governador de Minas Gerais, e ele tinha essa intenção de eternizar e marcar sua gestão política, e além disso, de criar um marco urbano ali na região. Tanto que ele fala em uma publicação de jornal que tinha o CGK como comparativo, né, o que é a Torre Eiffel para Paris ou o Rockefeller Center para Nova York. E a partir disso começam as ondas de polêmicas e noticiários envolvendo principalmente a relação entre Juscelino Kubitschek e Joaquim Rola, né? Porque dentro dessa perspectiva, dessa relação de afinidade entre essas duas figuras, começa um olhar de desconfiança, principalmente envolvendo troca de interesses, né? A gente consegue observar isso, principalmente quando se ocorre a primeira concorrência pública para a licitação da obra, em que o único apresentado foi Joaquim Rola, e que foi o vencedor dessa concorrência pública, como se deu a venda desse terreno, né, que na verdade foi cedido a Joaquim Rola, e o Estado ainda pagou mais 12 milhões de cruzeiros para ter repartições públicas dentro desse edifício. Bom, e além de outras polêmicas envolvendo principalmente questões econômicas que favorecia Joaquim Rola, né? Bom, e aí dentro de uma perspectiva de como se deu a composição desse projeto, nós tivemos a influência principalmente do edifício Mauá, que deu início, né, ao conjunto JK, que ele guarda muita relação, principalmente de aspectos arquitetônicos, questão de programa, né? Então ele tinha essa planta mais compacta dentro dessa perspectiva de um viver moderno, muito baseado também nos pensamentos de Le Corbusier, a presença do apartamento semiduplex, e também dessa área do térreo com um setor mais comercial, com a presença de restaurantes, teatros, lojas comerciais. O edifício Mauá ele tinha a intenção de ser 5.700 apartamentos, todos de veraneio, mas que, por fim, acabou não saindo do papel, e veio-se, então, a partir dele, a construção do conjunto JK, que guarda muita relação entre eles. E ainda assim, dentro dessa perspectiva desse novo modo de viver moderno, né, dentro dessa perspectiva dessa nova tipo de habitação, ela entra em conflito com a mineridade, com o pensamento dos moradores ali da região, em que de certa forma ela iria modificar essas estruturas sociofamiliares difundidas como resultado do modernismo, né? E entra em conflito com o modo de vida dos mineiros, e a gente consegue identificar isso logo na construção de Belo Horizonte, né, que foi projetada pelo engenheiro Arão Reis entre 1894 e 1897, que tinha como síntese o planejamento da cidade, né, uma organização da cidade ordenada, racional, pensamento modernista, pensamento mais moderno, mas que tinha como objetivo, ainda assim, guardar a velha tradição do viver mineiro. E aí Juscelino Kubitschek, desde sua gestão como prefeito de Belo Horizonte, com a criação da Pampulha, buscava reconstruir essa imagem da cidade, né, a fim de ter um pensamento mais progressista, com políticas públicas e imposição dessa modernidade para vencer o tradicionalismo. Ainda assim, ainda dentro dessa perspectiva do contexto urbano da região, a gente tem alguns conflitos quanto à magnitude daquele projeto, né? Um pouco antes, lá em meados de 1940, começa o processo de verticalização da cidade de Belo Horizonte. A gente consegue observar edifícios de, no máximo, 13, 10 andares, e o conjunto JK ele surge com edifícios de 35 andares, tendo essa discrepância entre o contexto urbano da região. Para além disso, nós temos também outro conflito que tange muito em relação ao viés econômico. Naquele período entre 1951
a cidade de Belo Horizonte contava com 350 mil habitantes aproximadamente, né? E o CGK ele teria capacidade de habitação de 5 mil pessoas, o que, em porcentagem, seria considerado 1,5% da população, que só o CGK ele iria suprir toda a demanda por moradia da cidade. Então, dentro de um olhar econômico, só esses dados já seriam fatos que iriam contribuir para essa complicação de vendas das unidades, aceitação desse público, né? Que você não consegue atender uma magnitude de pessoas em um único edifício. Aqui a gente traz um pouco sobre as especificações desse projeto, né? O projeto inicial ele contava apenas com esse bloco A, que são 25 andares, 647 apartamentos, mas logo no início de 1951, acrescentado um novo bloco, que é o bloco B, que seria um bloco maior com 35 andares e 339 apartamentos. E aqui, dentro do bloco B, seriam 7 andares destinados a repartições públicas. Além disso, teriam sobrelojas, museu, teatro, quadra poliesportiva. No bloco A, teriam 10 andares destinados ao hotel, que seria de propriedade do Joaquim Rola, e o restante seriam de unidades residenciais. Aqui, com um olhar mais para os desafios econômicos... 5 minutos, tá, Tiago? Oi? 5 minutos faltam, tá? Os desafios econômicos e as paralisações que contribuíram para a estigmatização desse projeto, a gente já inicia a obra com 5 meses de atraso, em 1953, que tinha a pretensão de ser entregue em 1954, em dezembro. E em 1957 acontece o primeiro reajuste orçamentário, onde o valor das parcelas dos apartamentos passaram de 100%, foram reajustados entre 100% e 150%. O que dificultou o pagamento das parcelas entre os condôminos, né? O conjunto JK ele foi construído a partir do sistema de condomínio, né? Preço de custo, então esses valores eles poderiam variar conforme o custo da obra. Ainda nesse período de 57, é solicitado um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para facilitar o pagamento desses condôminos, e a gente consegue ter o reinício das obras nesse período. Só para a gente ter uma perspectiva de quanto foi esse aumento nesse período, um apartamento tipo A, que é um apartamento semiduplex, ele inicialmente de 425 mil cruzeiros passou a custar 556 mil cruzeiros, e um apartamento tipo C, que é um apartamento um pouco mais compacto, ele de 75 mil cruzeiros passou a custar 132 mil cruzeiros e poderia chegar a custar, em 1961, 400 mil cruzeiros. Em 1959, acontece mais uma nova paralisação, que foi pautada numas modificações projetuais que oneraram a obra em mais de 60 milhões de cruzeiros, que garantiu lucros aos incorporadores, mas trouxe grandes dificuldades aos condôminos. Em 1960, a obra atinge 453 milhões de cruzeiros, e em 1961, a obra atinge 550 milhões de cruzeiros, e acontece mais uma nova paralisação. Em 1962, a gente tem a transferência da responsabilidade da incorporação, que antes era de Joaquim Rola, passa a ser das construtoras, que estavam responsáveis pelo bloco A, e que deram um novo prazo de entrega em outubro de 1964, mas que esse prazo também não foi respeitado. E a gente tem, em 1960, a entrega das primeiras unidades de apartamentos, que foram ocupadas de forma ilegal, porque o habite só foi concebido em 1972, enquanto a obra continuava inacabada. E aí, em 1974, a gente tem a transferência da responsabilidade da incorporação para o Estado, visto que a obra atingiu 1 bilhão de cruzeiros, então esses incorporadores já não podiam receber mais lucros por essa incorporação, então o Estado assume essa responsabilidade. Bom, e por fim, a gente consegue ter um panorama de como se deu essas relações e os fatores que contribuíram para a estigmatização desse projeto, né? Tivemos a figura de Joaquim Rola, que em nenhum momento saiu prejudicado nesse projeto, porque ele conseguiu, a cada reajuste
Ele conseguiu lucros, né, porque sua porcentagem aumentava conforme os reajustes orçamentários. Tivemos o Oscar Niemeyer, que em dado momento, ele para sua participação ali no conjunto JK, principalmente por questões de modificações projetuais, mas que, de certa forma, foi um trabalho experimental em que ele pôde, mais para frente, trazer essas soluções para projetos posteriores. E, por fim, tivemos Juscelino Kubitschek, que tinha a intenção de criar um marco urbanístico na região, mas que, de certa forma, foi um marco negativo para sua gestão política, né? Então, o CGK ele passa a enfrentar novos desafios após 1960, que não só econômicos, porque a gente tem, nesse momento, as adversidades de uma obra inacabada e a ocupação de um público inesperado, né? Então, de um ícone ligado à modernidade, ao progresso, à prosperidade, ele passa a ser um ícone maldito dentro da paisagem do contexto urbano da capital mineira. E aqui a gente tem um pouco das referências. Obrigadão, Tiago. É isso. Não sei se eu passei um pouco do tempo. Não, foi pontual, na verdade. Tranquilo. Vou para a apresentação, tudo bem? Obrigado, então. Eu trabalho em cinemas de rua em João Pessoa. Alguém está na sala? Opa. Oi, aqui eu tô. Quem? Elisa. Oi, Elisa, tudo bem? Você quer compartilhar a apresentação? O trabalho chama-se Cinemas de Rua em João Pessoa, a relação entre as salas de cinema, de exibição e a modernização da cidade, da Elisa Beatriz Carneiro Oliveira, Mariana Bonatti, Marcelo Trigueiro de Araújo Moraes. Então, se puder compartilhar, acho que o Thiago. Tá bom, então, obrigado. Elisa, só aproxima mais o teu microfone, tá meio isso. distante. Então, fala mais próximo do... Eu vou ajustar aqui. Tá ótimo, então, perfeito agora. Aí eu acho que vai resolver. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá ótimo. Pronto. Vou só compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo? Sim, só é agora colocar a tela cheia, tranquilo. Eu não sei se... Pronto, agora sim. Ótimo. Você quer começar? São 10h53, sua apresentação vai até as 10h15, 10h08. Tipo, 11h08, desculpa, também. 11h08. Bom, vou começar então. Bom dia a todo mundo. Eu vou sair um pouco de Brasília e entrar em João Pessoa. Eu sou aluna mestranda do CPH do UFPB, então a minha pesquisa de mestrado ela é baseada na produção do espaço, das salas de cinema na produção do espaço de João Pessoa. E aqui eu faço um recorte para falar sobre a história dos cinemas de rua na cidade, vinculado a esse processo de modernização e de reformas urbanas. Então, daí a gente já começa a falar que o cinema, enquanto invenção, ele surge dentro desse período de intenso progresso tecnológico que acontece por volta de meados até o final do século XIX. Então, ele vai fazer parte de todo esse processo de experiência moderna, que vai estar englobado uma série de invenções técnicas, como a eletricidade, a fotografia, a lanterna mágica, que é um precursor do cinema. Então, o cinema ele vai estar dentro desse contexto de experiência moderna, e a cidade também vai ser um reflexo desse período de modernidade, começando com as reformas de Paris, de Haussmann, que vão ser reformas que vão influenciar o restante das reformas urbanas em boa parte do Ocidente, e vai influenciar também a maioria das reformas aqui nas cidades brasileiras. Paris também foi onde aconteceu a primeira exibição de um filme, em 1895, já nessa transição do século XIX para o século XX. E depois de uma série de estruturações que a atividade, que a técnica sofreu, o cinema acabou se tornando um hábito
é essencialmente urbano. Enquanto equipamento, o cinema acabou se tornando um lugar de convívio, de produção de coletividade. Ele trazia essa vida para o espaço público e também se tornou um grande motivador, um grande agente modificador desse processo de mudança de relações sociais, de criação de uma nova sociabilidade, pautada nessas novas transformações da cidade, pautada nessa criação de um novo homem moderno, vinculado a essas relações que a modernidade vinha trazer. Mas é claro que isso aconteceu de uma forma muito diferente em João Pessoa do que aconteceu em Paris, no Rio de Janeiro e principalmente em Paris, já que a modernidade ela chega aqui em João Pessoa e o cinema num período que a cidade ainda se via num contexto urbano muito limitado, tanto em aspectos de infraestrutura. Então, a cidade carecia ainda de sistema de saneamento, era uma cidade ainda muito pequena, tinha muito pouca vitalidade, muito pouca vida urbana, as opções de lazer eram bastante escassas. Então, como Cidade Leal, as opções de lazer elas ainda estavam muito vinculadas às celebrações políticas e religiosas. Então, era uma cidade que ainda tinha hábitos muito voltados para o campo. E a primeira exibição acontece aqui pouco tempo depois de ter acontecido no mundo, 2 anos depois, em 1897, numa festa religiosa muito importante da cidade, que é a Festa das Neves, a festa da padroeira da cidade, e passa esse tempo inicial tendo um pouco de dificuldades para acontecer. O cinema passa esse tempo inicial com um pouco de dificuldades de acontecer na cidade. Então, a partir de 1902, começam a acontecer as primeiras exibições de uma forma ainda improvisada e itinerante, mas que atraía ainda um público muito forte da elite, e acontece no Teatro Santa Rosa, que foi um teatro muito importante, ainda é um teatro muito importante para a cidade, um teatro que chamava muito a elite, e tudo isso antecedeu o início do processo de reformas urbanas que vai começar a acontecer aqui em João Pessoa. Então, quando os cinemas eles começam a aparecer, a cidade, como a gente pode ver no mapa, a cidade ela ainda tem limites urbanos muito definidos, muito limitados. A gente tem as primeiras apresentações do Teatro Santa Rosa, que ficam acontecendo até por volta de 1930. O primeiro cinema, o primeiro espaço pensado efetivamente para fazer esse tipo de exibição foi o Cinema Pathé, e vai disputar com o Teatro Santa Rosa esse público-alvo da elite, e logo depois vem surgindo alternativas mais democráticas para a população de menor poder aquisitivo, como o Cine Rio Branco, que tem um caráter mais intermediário nesse sentido de público-alvo, e o Cine Popular, como o nome já diz, tem o intuito de chamar mais a população com um poder aquisitivo menor. E daí no mapa a gente consegue ver que esses teatros, esses cinemas mais importantes, mais voltados para a elite, eles estão ocupando essa rua, que é a Rua Direita, e uma rua muito importante para a cidade. Ela era considerada uma vitrine do moderno, porque foi pioneira, assim, no sentido de distribuição de eletricidade, de distribuição de bondes elétricos. Então, é bem simbólico aqui esses primeiros cinemas, e esses cinemas mais importantes voltados para a elite estarem localizados nessa rua. E aqui a gente tem a pesquisa hemerográfica, a pesquisa da imprensa, para entender um pouco como é que funcionava essa dissipação desse hábito cinematográfico no cotidiano da população de João Pessoa. Então, a imprensa, que ela funcionava como defensora da modernidade, ela fazia essa publicidade dos cinemas. Aqui a gente tem um recorte
de jornais fazendo a publicidade desses dois cinemas muito importantes, voltados para a elite. Então, eles faziam essa caracterização de uma forma muito parecida, assim, se situavam de uma forma muito parecida. O cinema Pathé se colocando como casa de diversões preferida, já ele paraibana, e o Cine Teatro Santa Rosa também de uma forma muito parecida, assim, colocando como mais chique, mais confortável. E depois, esses dois recortes para mostrar como que os outros cinemas mais populares se vendiam, né, se colocavam para a população. Então, aqui a gente já vê um destaque menor, eles tinham um destaque menor em relação ao restante do jornal. O cine popular, que tinha esse caráter mais popular, eles evidenciam muito a questão do preço, já que um atrativo, né, muito forte. Então, a gente pode ver aqui, o cine popular ele tem essa faixa de preço de 500 a 300 réis. O cine do Teatro Rio Branco, nessa faixa de, não sei, acho que não dá para ver, mas de 800 a 400, então dá para ver que o valor mais intermediário, enquanto o Teatro de Santa Rosa pode chegar até a 3.000 réis. Então, a gente vê que é um valor bem diferenciado. E chegando na década de 20, a gente já percebe uma cidade um pouco mais, com uma extensão um pouco maior. A gente tem em destaque essa avenida, que foi a avenida que a primeira forma de expansão planejada, que vai impulsionar a criação do bairro de Jaguaribe, que era um bairro voltado para a habitação da elite, nesse sentido mais modernizado. E a gente também tem o surgimento desse primeiro cinema de bairro, que vai fazer, a partir daí vai começar esse processo de classificação assim, dos cinemas. A gente vai ter os cinemas lançadores, que são os cinemas principais, mais voltados para a elite, que recebem primeiro essas fitas, depois os poeirinhas, né, que são os cinemas mais voltados para a classe mais popular, e o cinema de bairro, que ele é voltado a atender a demanda da população mais do bairro. Na década de 20 também começam a aparecer, a imprensa ela vai se disseminando mais e começam a aparecer mais notícias voltadas à publicidade do cinema. Tanto na forma de combate, já que o cinema ele demora um pouco a se tornar um hábito assim, privilegiado, um hábito não privilegiado, mas de prestígio, já que a população ela ainda tinha hábitos muito provincianos, então o cinema ele demora a ter esse prestígio na sociedade de uma pessoa, assim como no mundo todo também. Então, os jornais eles acabam inicialmente atuando como combate a essa vida do cinema e essa tentativa também de sair da cidade, sair desse aspecto colonial que a pessoa ainda manifestava de uma forma muito forte, mas também já no final da década começando a fazer essa publicidade de uma forma mais forte, manifestando já o desejo por salas mais modernizadas, mais condizentes com os avanços que a cidade vinha começando a manifestar, e também no caráter de mudança de hábito. Então, a imprensa também manifestava muito para a população a forma como que essa sociedade deveria se comportar nesses lugares, já que vinha se tentando construir uma cidade mais moderna. Então, os hábitos que a população iria manifestar aqui nesses lugares e em outros lugares também deveriam ser condizentes a esse processo de reforma urbana. Então, era uma reforma tanto na infraestrutura urbana como nos hábitos também da população. E aqui na década de 30, a gente consegue ver uma cidade bem mais expandida, a partir do plano de remodelação e extensão da cidade de João Pessoa.
projetado por Nestor de Figueiredo, que tinha esse sentido de remodelar a cidade existente e 2 fazer um minutos, plano para a tá, cidade. Alan? Tá, Elisa? Certo. Da mesma forma, conectar essas duas cidades. Então, foi a partir daí que a cidade começou a homogeneizar esse sentido de moderno e a expandir de uma forma mais significativa. E a gente consegue ver que, a partir dessa expansão, os cinemas eles também conseguem se expandir mais. A gente tem o cine, além de se expandir também, apresentar cinemas mais modernos. A gente tem o Cine Plaza, que foi um cinema super importante para a cidade, o cinema extremamente moderno, a reforma do Rio Branco, que vai decorrer do surgimento do Rex, também, que era outra cidade, outro cinema muito importante para a cidade, e o surgimento de outros cinemas de bairro, no bairro da Torre, que é o Cine Torre e o Cine Metrópole, e o Cine Ideal no bairro do Cruz das Armas, que era um bairro que estava começando a se expandir e se desenvolver nessa época. Então, a gente consegue ver que, nessa década, o cinema ele já começa a se tornar um hábito consagrado na população de João Pessoa. Aqui a gente tem como exemplo 2 folhas de jornal do Jornal da União, que são dedicadas exclusivamente para essa publicidade do cinema. Então, o cinema acaba se tornando a atividade cultural mais divulgada, com maior publicidade. Então, a gente consegue ver que realmente o hábito foi dissipado nos costumes da população e ajudou muito. O cinema foi um agente muito importante nesse processo de modificação dos hábitos da população e de criação mesmo de uma vida social urbana mais ativa. Então, só para terminar, porque eu acho que já está terminando o tempo, a gente consegue ver aqui a junção dos 3 mapas para conseguir perceber o quanto o cinema foi se dissipando em relação à expansão da cidade. Tá. Fluiu, então? Obrigadão, Elisa. Obrigadão, Elisa, pela apresentação. Agora, a Bruna Leite Lopes, Evelyn Biasati de Araújo, Pedro Paulo Palazzo. Oi, bom Trabalho dia. de manifestações da linguagem neocolonial na arquitetura cívica de Cuiabá, Mato Grosso. Vou dividir minha tela aqui. Compartilha a tua tela com a gente. Vocês estão vendo? Sim, sim. Bom dia. Só para avisar, são 11h08, vai até 11h23, tá? Tá bom. Bom dia, eu acho que a Evelyn, se ela tiver aí, ela disse que queria começar. Bom dia, então, pessoal. O nosso trabalho, então, o título é Manifestações da Linguagem Neocolonial na Arquitetura Cívica de Cuiabá. Esse é um trabalho, uma parte do trabalho de PIBIC da Bruna, que foi desenvolvido, então, na FAO-NB, sob orientação do professor Pedro Paulo Palazzo, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas que orientou esse trabalho aqui de PIBIC. Pode passar, Bruna. Então, as obras que a gente está trabalhando aqui fazem parte de um conjunto de construções construídos no período do Estado Novo, né, de 1937 a 1945, num contexto ali de aparelhamento da máquina pública, com a criação de novos ministérios e novas secretarias, e em relação ao Centro-Oeste, incluído nesse contexto também de marcha para o Oeste, que foi uma política ali colonizadora de ocupação de vazios e de promoção dessa modernização do interior do país. Então, com esse propósito de promover o progresso e a modernização do Estado, foram realizadas obras cívicas em Cuiabá, na capital de Mato Grosso, e considerando também um contexto mais específico, local, um movimento de transferência da capital, de Cuiabá para Campo Grande. Então, essas obras, um dos objetivos também eram dar a Cuiabá equipamentos necessários para o funcionamento de uma capital,
porque havia esse movimento que baseava-se no argumento de que Campo Grande teria, então, esses equipamentos e Cuiabá não, por isso a capital deveria ser Campo Grande. Então, essas obras foram construídas para dar esses equipamentos a Cuiabá. Então, tinham obras que eram secretarias, outras mais de infraestrutura, como estações de tratamento, um cinema, um hotel, hospital, enfim. Pode passar, Bruna. Então, as obras que a gente recortou aqui no contexto desse trabalho são um conjunto de obras cívicas de características neocoloniais, mas esse conjunto, na verdade, englobam obras de outras características também. É um conjunto bem grande, de 20 obras, que temos características do Art Deco, do modernismo, mas no contexto do PIBIC, a gente recortou aquelas que trazem características da arquitetura neocolonial. Então, essas obras são subdivididas em 2 grupos, o de obras oficiais e de outras obras cívicas. Essa divisão se dá por questões orçamentárias. Então, as obras oficiais, elas são chamadas assim, porque foi uma denominação oficial feita pelos agentes políticos da época. Então, nos documentos a gente tem esse termo, né, obras oficiais, e então havia-se um capital específico para a construção de um conjunto mínimo, né, que englobava uma secretaria, um tesouro, um Palácio da Justiça, um cinema, enfim. E aí nós temos as outras obras cívicas, que esse termo foi a gente mesmo que deu, já que não havia um termo histórico cunhado oficialmente. E essas outras obras cívicas, apesar de de ter essa separação, elas foram construídas no mesmo período pela mesma construtora, que foi a Coimbra Bueno, mas cada uma delas teve um orçamento vindo de uma fonte diferente. Então, alguns foram do próprio governo, outros de ministérios específicos, ou outras fontes institucionais, como a igreja, o exército, ou até mesmo de caridade, né? Pode passar, Bruna. Então, em relação ao neocolonial, a gente sabe, né, que foi uma arquitetura caracterizada pelo estudo e o resgate desses elementos construtivos e decorativos de edificações do período colonial brasileiro. Foi também uma ideologia ligada ao nacionalismo e a essa valorização de uma arquitetura de raízes nacionais, com um objetivo, né, de ir contra as construções ecléticas, né, o objetivo de renovação de uma arquitetura no Brasil, e teve seu ápice como movimento na década de 1920 e foi utilizado em uma escala considerável durante toda a década de 1930, sobretudo nesse contexto mais no interior do país, incorporando outros estilos como o missões ou o californiano, né, norte-americano. Pode passar, Bruno. Bom, agora eu vou falar um pouco da metodologia do trabalho. Foram selecionadas 8 edificações que pudessem representar essa produção da arquitetura neocolonial no período Vargas em Cuiabá. Então, dentre as obras oficiais, nós temos o Centro de Puericultura e Maternidade, o Hotel das Águas Térmicas, o Grande Hotel e a Residência dos Governadores. E, dentre as outras obras cívicas, nós temos o 16º Batalhão de Caçadores, o Palácio Arquiepiscopal, a Casa Júlio Miller e o Abrigo Bom Jesus. Bom, a análise das obras, ela se deu por meio das fontes bibliográficas primárias, que foram obtidas em processo de tombamento, e projetos arquitetônicos obtidos em arquivos públicos do estado de Mato Grosso, consultas à Hemeroteca Nacional também, e fotografias feitas em loco pela Evelyn. Então, a partir desses dados que a gente coletou, foram realizadas a catalogação das características do edifício através de uma ficha modelo, onde foi possível a sumarização dos dados dispersos nessas fontes e a comparação dos dados entre uma fonte e outra para verificação das informações através da validação cruzada. Agora, para os resultados, nos edifícios cuiabanos, a gente conseguiu perceber que, juntamente com a arquitetura de características associadas à linguagem Art Deco, o neocolonial foi consideravelmente explorado e ambos esses estilos foram utilizados como linguagens representativas do progresso e da modernidade. Então, embora essas duas tendências elas sejam predominantes, é também possível encontrar o emprego de outros estilos
em um mesmo edifício, como o neobarroco, o neoclássico e o estilo Missões. Então, aqui na imagem a gente tem a Residência dos Governadores, que foi inaugurada em 1941. Embora a sua fachada seja livre de ornamentações, existe um jogo de volumes que destacam os arcos sequenciais e formam varandas que demarcam essas entradas principais da edificação e são reflexos da incorporação do estilo Missões junto à arquitetura neocolonial. Então, em sua maioria, as edificações elas aparentavam ter uma preocupação mais em relação às questões funcionais e buscavam resolver a estética do edifício com um jogo de volumes, em vez de elementos decorativos, utilizando esses afastamentos nos planos das fachadas ou através do emprego de chanfros nas esquinas. Então, em Cuiabá, foram encontrados edifícios em um estado mais de simplificação mesmo, como a gente pode ver aqui no Grande Hotel e na Maternidade. E aqui também podemos ver, tanto no Abrigo Bom Jesus e o 16º Batalhão de Caçadores, que ambos são do conjunto de outras obras cívicas, e ambos, apesar de apresentarem volutas e arcos nas suas fachadas, que são elementos característicos da arquitetura neocolonial, esses elementos eles marcam apenas os acessos principais, e além disso, não há outros motivos decorativos no restante das fachadas dessas obras. Dos 8 edifícios analisados, então, a gente destaca a exceção, que é o Palácio Arquiepiscopal, que está presente no conjunto das outras obras cívicas, não é uma obra oficial, e por ser o que apresenta elementos decorativos de maneira mais expressiva, como a gente pode ver aqui nas imagens. E além desses aspectos decorativos, a gente também discutiu no artigo a dificuldade de trazer materiais construtivos para Mato Grosso. Então, o projeto do Hotel das Águas Térmicas, ele foi destacado como um exemplo de como esses construtores contornavam a dificuldade de levar materiais para o estado. O hotel é uma das obras oficiais, está localizado no município de Santo Antônio do Leverger, aproximadamente 80 quilômetros de Cuiabá, e devido a essa dificuldade de chegar ao local da obra, foi utilizada a alvenaria de pedra, que é um material que foi retirado diretamente do rio Cuiabá, próximo à região. Então, as pedras também foram utilizadas, inclusive, como revestimento para diminuir o custo da obra em relação a materiais de acabamento. Por fim, esse artigo propôs uma análise comparativa entre as casas que estavam sendo construídas em Cuiabá em relação com as casas publicadas na revista Acrópole, que geralmente destacava a produção de residências no eixo Sudeste-Sul. E, a partir dessa análise, a gente conseguiu concluir que, a partir da década de 1930, o emprego da linguagem neocolonial ela se dava, na sua maioria, num sentido mais estilístico. E, por ter se tornado mais popular, como uma escolha projetual, do que um motivo ideológico, como no início do movimento neocolonial, que focava no movimento nacionalista, mais ou menos em 1920. Então, em relação às conclusões, rapidamente, né, os edifícios que usam essa linguagem neocolonial no final da década de 1930, ali em Cuiabá, eles já não carregam os valores iniciais do movimento que impulsionaram o seu surgimento, como a questão de ser uma oposição ao ecletismo, já que eles acabam incorporando outros estilos também. E embora a arquitetura neocolonial incorpore elementos das construções do passado, as obras nesse contexto são consideradas modernas, no sentido que empregavam essas novas técnicas, que apresentavam projetos que buscavam atender às novas demandas sociais e, na sua disposição, na implantação do lote, por exemplo. Além disso, tem as questões do material, né, que eram diferentes dos materiais das construções coloniais antes construídas no local. Então, esse é um dos pontos de inovação, e todas essas obras foram consideradas, então, símbolos da modernidade. E olhando o conjunto, né, que a gente vê o conjunto como bem característico ali do Estado Novo, empregando variados estilos, como o Art Deco e não só o neocolonial,
a gente vê uma relação também de uso, né, em relação ao emprego neocolonial em residências e em hotéis, por exemplo. Então, o nosso trabalho buscou encontrar quais as relações dessa arquitetura com o movimento neocolonial do início do século XX e como linguagem também de uma modernidade ali na arquitetura local. Obrigadão, Evelyn, obrigadão, Bruna. Isso é um trabalho de IC, não? Vocês são IC ou já são pós? Eu sou de PIBIC, Puxa, o trabalho de PIBIC, interessante. É um trabalho de PIBIC que, na verdade, é um pedaço, assim, da minha dissertação de mestrado, que eu estou trabalhando com o conjunto completo, né? Aí, tá. como desdobramento, a Bruna foi investigar a parte do neocolonial. Então, interessante. Só uma curiosidade, qual o nome do edifício que fica por trás da Casa dos Governadores, que vocês mostraram? O edifício, uma lâmina, parece uma lâmina corbusiana. Lembra muito, na verdade, lembra muito um edifício do Ernest May, que ele fez na Tanzânia, nos anos 50, 40, 50. Esse. É a prefeitura. Prefeitura? De quem é o arquiteto? Você conhece? Sabe, não? Ai, eu não me recordo agora, mas essa prefeitura é uma prefeitura interessante, essa prefeitura. Sim. Não, gostei da prefeitura. Ela é do final da década de 70, esse projeto da prefeitura. Esse contraste entre o neocolonial na frente e a prefeitura atrás, os dois são edifícios oficiais, os dois são edifícios públicos. É engraçado que marca bem o fundo ideológico de cada uma delas. Mas é legal. Obrigado, então. Obrigada. Acho que agora todo mundo, se você puder liberar a tela, agora todo mundo, se pudesse compartilhar. Bem, como papel, como coordenador, é tentar, de certo modo, puxar alguma questão ou tramas em comum, que é um pouco difícil, porque 3 trabalhos têm uma certa coerência interna entre si, ou seja, desenvolve em torno do Niemeyer, os 3 primeiros, e os 2 últimos são muito singulares, né, que cada um deles tem questões muito particulares, são questões muito singulares internas a si mesmo. A expansão neocolonial para o interior do Brasil, sobretudo dos anos 30, 40 em diante, é algo ainda a ser bastante investigado, existe pouca pesquisa sobre isso, sabe, uma certa rotinização de procedimentos formais, neocoloniais, que perduram a despeito da falência do neocolonial como opção identitária no debate arquitetônico dos anos 20 e 30. Ou seja, interessante essas continuidades, que talvez não sei se tem muito a ver tem uma ideologia de fundo em relação a essa conquista do Oeste, a expansão territorial, políticas agrárias do país que talvez justificassem no horizonte imaginário da época a opção por esse tipo de arquitetura e não por outro, talvez. Quanto a cinemas, é interessante essa relação entre a expansão dos cinemas e a própria constituição de urbanidade moderna em João Pessoa nos anos 20, aos anos 30 e 40 em diante, ou seja, que vai se ampliar ainda mais à medida que a cidade vai se expandindo em direção ao mar, que é uma coisa ainda a ser bastante investigada. Em relação aos 3 trabalhos iniciais, eu queria comentários assim que são mais próximos a temas ou a questões que me interessam, mas é interessante, primeiro que os 3, de certo modo, os 2 primeiros, sobretudo, trabalham muito com a noção de como trabalha com desenho. O desenho é uma coisa que é muito engraçada. A nossa arquitetura moderna, assim como toda arquitetura moderna, se impõe, de certo modo, como uma alternativa a uma cultura arquitetônica no qual o desenho era extremamente valorizado, que era a arquitetura belas artes, Beaux-Arts, um desenho era muito expressivo, muito cultivado, a habilidade no desenho era algo cultivado e instigado. O Costa, que depois vai lamentar um pouco que uma das coisas que se perderam muito com o giro que deu em relação à arquitetura moderna foi um certo descaso com o desenho como artifício de projeto, ainda que perdurassem alguns arquitetos, como no caso do Niemeyer, perdurou isso de maneira muito, muito evidente, ou seja, e o desenho, é interessante que o trabalho 1 e o 2, ou seja, a partir do desenho, ainda que eu falo desenho, eu uso o desenho em relação com do chão e do objeto arquitetônico, digamos, tem uma ideia de suspensão que atravessa o desenho, que repercute também no trabalho, no segundo trabalho. Vem um terceiro trabalho sobre Niemeyer, que é o JK, e meio que coloca tudo no chão, assim, a realidade vem e se impõe, o desenho tem que lidar com a realidade mais crua e bruta possível. O que é engraçado, o desenho eleva
e a realidade vem e mostra seus limites, assim. Mas eu queria uma pergunta que eu, pelo menos, talvez mais pertinente em relação ao trabalho 1 do Eduardo e do Daniel, que assim, é possível perceber essas mudanças na forma como o Neymar representa. E eu fiquei curioso se de que maneira essas opções que ele vai fazendo no desenho, ele vai eliminando elementos, vai dando mais leveza, mais concisão. Se isso não tem muito a ver com a própria construção historiográfica da arquitetura dele e dele como arquiteto, e um tipo de arquiteto muito particular, ou seja, em que a habilidade plástica, a elaboração virtuosa, cada vez mais se sobrepõe aos problemas, digamos, concretos da relação do edifício com o chão, digamos assim. Ou seja, fiquei curioso digamos, se essa evolução do desenho se dá no tempo, isso é perceptível, se não é óbvio que não é uma questão que você tem que estudar, não estudaram o trabalho agora, mas fiquei curioso o quanto essa supressão, essas operações que ele faz ao longo do desenho, de privilegiar vistas e privilegiar certas perspectivas, de eliminar elementos e dar mais leveza ou mais suspensão a alguns objetos, o quanto isso talvez, de certo modo, respingue na própria forma do Niemeyer pensar e projetar uma maneira como ele também está sendo visto e tratado internamente e fora do Brasil também, ou seja, a historiografia constrói a imagem dele e, de certo modo, a imagem dele vai explicando um pouco as mudanças na forma de representar obras já há muito construídas, muitas vezes redesenhadas, a fim de talvez deixar mais claro um aspecto ou outro, de corrigir um aspecto que talvez o limite técnico construtivo não permitiu na época da construção em si. Outra, em relação ao desenho, que tem muito a ver com o trabalho 2, como o desenho ele ajuda, de certo modo, a suspender o objeto em relação à paisagem. As obras do Niemeyer, sobretudo as obras excepcionais, têm um caráter de suspensão em relação ao solo. Não só Niemeyer, eu acho que é um traço comum da arquitetura brasileira, eu acho. O Rodrigo Queiroz estudou isso um pouco. Tem uma ideia de uma suspensão que tem a ver muito mais menos com a ideia de negação da realidade, muito mais com a projeção de outra realidade do país, de sua cultura, de sua possibilidade. E o JK, ele mostra o quanto o desenho, por mais primoroso que seja, ele não parece ser suficiente para conseguir superar os embates que a realidade mais comezinha costuma impor sobre os desejos e as concepções plásticas que o Niemeyer não cessou de produzir. Mas são questões muito variadas que eu coloquei, mas para puxar uma primeira conversa, depois a gente pode abrir mais para novas perguntas entre si também, ou quem estiver assistindo, quem também estiver participando da nossa sessão aqui. Mas fique aberto. Só para comentar, não é uma pergunta em si, muito mais observações que me interessaram de maneira muito pontual. Ok. Posso Sim. comentar? Pois bem, primeiro eu agradeço as palavras. Primeiramente, na verdade, antes agradecer a apresentação e parabenizar a apresentação de todos, né? E agradeço as palavras do Francisco. Pois bem, acho que uma consideração importante, eu falo sobre o artigo, né, e sobre o trabalho de dissertação, acho que essa minha resposta ela vai abarcar muitas das questões, muitos dos apontamentos, que é o que eu proponho, na verdade, o que o artigo propõe, o que a dissertação de mestrado propõe, é uma nova leitura, né, na historiografia brasileira a partir dos desenhos, né? Uma nova leitura dos projetos de Niemeyer a partir dos desenhos, e não a partir dos textos, não a partir de outros tipos de publicação. Então, o que esses desenhos, e aí, sim, é importante eu separar, porque a análise cronológica do desenho, ela não foi o forte do trabalho, e, na verdade, não foi a intenção. Até porque é difícil traçar uma cronologia, porque a gente não sabe quando que o desenho foi feito, né? Sabe somente quando que ele foi publicado. E tem desenhos muito, digamos assim, rápidos, ou aqueles mais conceituais, com muitas supressões, digamos assim, que foram publicados na década de 40 e na década de 50, e tem os mesmos desenhos também publicados depois dos anos 2000. Então, fica difícil traçar essa questão da cronologia. Nossa, o Oscar Niemeyer, ele foi ficando, um exemplo, foi ficando mais velho e ele passou a suprimir um monte de coisa, e não é isso que foi observado, né? Claro que tem esse fator, mas é muito mais o que o Oscar Niemeyer estava querendo dizer
com os desenhos, né? O que ele estava querendo ressaltar. E aí é importante, não tem como eu deixar de citar a Sofia Silvia Telles, né, nos vários artigos que ela escreveu, em especial da revista AU de 55, em que ela diz que a forma, o desenho do Oscar Niemeyer é, ao mesmo tempo, a forma construída. É a estrutura construída. Ele pensa o desenho como uma estrutura já construída. E quando você observa a estrutura construída, ela remete imediatamente ao desenho. Você olha a forma construída, você vê o desenho. Então, é uma simbiose, é uma troca. Assim, ao mesmo tempo eu estou vendo o desenho, e ao mesmo tempo que Oscar Niemeyer desenha, ele desenha já a estrutura já pensada. Né? Em uma cultura que, na época, o concreto armado era inovação, então ele era um exímio estudioso, ele estava sempre a par da tecnologia da época, né? Então, o que o artigo propõe, na verdade, é muito mais uma leitura diferenciada a partir dos desenhos, né? E não tentar analisar assim, poxa, esse desenho foi feito em 2000 e esse foi feito em 40, o que mudou? Não, mas o que ele quis dizer em determinada situação? Né? Quando ele oprime, ou quando ele distorce, né? Ou quando ele revela algumas outras questões. Então, é ampliar o campo historiográfico. E tem uma coisa, eu acho, nesse sentido que o Daniel está falando, que é olhar o desenho e pensar a partir do desenho, fazer ver o desenho, entendeu? A gente olha os desenhos do Niemeyer e dá com uma coisa pronta. Ah, vem a Marquise de novo, a Marquise de novo. E aí que você coloca em conjunto e agrupa, você fala, opa, que marquises são essas da casa de baile que estão aparecendo? Entendeu? Acho que isso tem uma certa surpresa quando você agrupa os desenhos, entendeu? Isso desnaturaliza, inclusive, a compreensão desses desenhos. Né? E é muito interessante perceber como certos desenhos são repetidamente publicados, ou seja, tem desenhos que a gente está vendo hoje que são dos anos 40, entendeu? Então, também tem um pouco essa constante, o quanto o desenho informa o projeto, enquanto o projeto constrói a obra, e depois o quanto a obra é recuperada como imagem a partir de um outro desenho. Isso gera um ciclo, digamos, virtuoso e, às vezes, um pouco viciante na própria relação do Niemeyer. Acho que é bom para pensar nisso. E uma última questão, se me permitem, é que essas categorias de análise, né, que foram criadas, elas só foram, digamos assim, descobertas na fase final da dissertação, com todos os desenhos catalogados e agrupados. Então, olhando aqueles desenhos ali, que foi assim, na conclusão do texto, assim, eita, pera, volta tudo, vamos escrever agora mais 3 capítulos só sobre isso, porque só foi possível com esses desenhos agrupados. Não era possível ter essa análise, essa comparação, o tanto que ele suprimia, o que ele distorcia, né? O tanto que ele simplificava as questões. Né? Então, acho que isso foi algo bem interessante, que só por conta do processo de pesquisa que foi possível encontrar essas questões. Bom, eu não sei se me apresentei logo no início da apresentação, mas eu sou o Thiago, sou graduando de arquitetura, né? E essa pesquisa ela ainda está em andamento na UFBA. Hoje está sendo analisado outro edifício, não mais o JK, mas é interessante que as 2 apresentações, né, trouxeram um desenho, porque dentro do conjunto do governador Kubitschek teve muitas alterações, né? Desde a ideia inicial, que contava, a princípio, com um único bloco, e aí, logo no início, poucos meses depois, Joaquim Rolla pede mais um novo bloco, com esse viés econômico, né? Porque, a princípio, o JK ele foi bem aceito pela sociedade mineira e até carioca, né? Que via aquele empreendimento como um investimento. E aí se cria mais um outro bloco que descaracteriza, né, de certa forma, a proposta inicial, só que no decorrer de todo o processo construtivo da obra, a gente tem diversas modificações que vão alterar todo esse caráter inicial do desenho de Oscar Niemeyer. Tanto que a gente tinha uma passarela, que era uma passarela sinuosa, que ligava esses 2 edifícios, que era bem característico desse projeto, mas que, por fim, ela acaba que não foi construída por questões urbanísticas e diretrizes, né, da prefeitura. E, em dado momento, Oscar Niemeyer, de certa forma, abandona esse projeto. Tem até histórias bastante cômicas dessa relação conturbada, né, entre Joaquim Rolla e Oscar Niemeyer, porque o Rolla ele queria a presença mais ativa de Oscar Niemeyer naquele projeto, só que era um período em que Oscar Niemeyer estava
e notoriedade no cenário arquitetônico, tanto internacional e nacional, então não podia dar a atenção que aquele incorporador desejava, né? E aí, tanto que em dados momentos a gente não vê Oscar Niemeyer citar esse projeto. Ele é quase que apagado mesmo, e ele foi totalmente descaracterizado, porque depois que Oscar Niemeyer abandona esse projeto, a gente tem diversas outras modificações, tanto em questão de programa, quanto em aspectos arquitetônicos mesmo do projeto. Eu acho que é uma supressão, que não é uma supressão do desenho, é uma supressão historiográfica, que é, por um tempo, uma série de projetos do Niemeyer, que tem um caráter mais comercial, acabaram sendo suprimidos, ou seja, foram quase que invisibilizados, ou seja, o Copan, por muito tempo, o Copan talvez seja uma exceção, talvez, que é incontestável a visibilidade, mas o JK também. Mas uma série de edifícios que ele fez, por exemplo, em São Paulo, passaram por muito tempo, ainda hoje são pouquíssimo conhecidos, assim, tem muito a ver com certas... Isso tem a ver com a postura dele, que ele assumiu nos anos 50, tem uma questão ideológica de fundo, tem uma questão também com a construção da própria carreira, do próprio Niemeyer, da imagem de Niemeyer, a construção da carreira dele, que é estudada por um sociólogo muito interessante, e que acho que tudo isso explica um pouco essas opções, mais do que uma dificuldade de estar presente, assim, tem uma questão também com a própria maneira como ele lida com algumas opções projetuais, assim, mais que ganham visibilidade pela escala, mas que acabam não se tornando tão atraentes para explicar certas... como é que a imagem dele se construía, ou seja, como entrava em choque com o que ele queria construir como imagem. Salles, posso Oi. também só comentar? Eu achei que você foi muito preciso nas suas colocações em relação ao primeiro grupo de trabalhos, né? Eu acho que tem uma contribuição muito grande quando a gente se volta para o desenho, no sentido de considerar que a arquitetura é uma linguagem visual, né? Eu acho que muitas vezes a gente se prende nas questões historiográficas, claro, isso é uma mesa de historiografia, mas eu gosto muito do trabalho do Daniel e do Eduardo nesse sentido de tentar entender, né, que esses momentos de supressão, e eu acho que quando a gente também estava fazendo a nossa pesquisa, de compreender como que o edifício, as arquiteturas do Niemeyer tocam o solo, ele também usa esse recurso de supressão, né, por um objetivo que ficou muito claro aí na análise do Eduardo e do Daniel, da autonomia formal, da autonomia plástica. Isso, de fato, é algo que ele sempre busca. E o que você também falou, que eu achei muito interessante, em relação, não é a negação da realidade, talvez uma construção de uma visão de arquitetura. Negação da realidade, a gente está cheio de exemplos aqui em Brasília, principalmente nos novos condomínios, nos assentamentos, assim, não querendo acabar, mas já acabando. É uma negação, é quase um projeto de prancheta, no sentido de ignorar o solo. Existe essa prática, de fato, e chega lá na hora da execução, cria-se um impacto que não foi previsto. Já o Niemeyer e o Lúcio Costa, porque é indissociável, né, analisar o eixo monumental sem a presença dos dois, como autores do projeto da escala monumental, existe a consciência. Existe essa consciência muito presente também no projeto do Niemeyer do Partido Comunista Francês. É muito interessante aquele projeto que ele cria mesmo aquelas ondas no chão e ele joga todo o programa para o subsolo, assim, 80% do programa ele joga lá e não estou nem aí. Então, assim, é questão de um objetivo, de uma autonomia plástica que você vê, sim, muito presente na arquitetura do Mies van der Rohe, dentre outros arquitetos modernistas. Então, acho que essa questão do desenho, realmente, a gente se apegou ao corte, né? A gente quis usar o corte porque a gente quer ver o subsolo, a gente quer ver o que está ali, em contrapartida ao que está na superfície, vamos dizer assim. Mas eu acho que a nossa pesquisa também poderia evoluir, né, nessa análise dos próprios croquis, que o Daniel falou, o croquis se rebate na obra construída e vice-versa. Então, acho que essa sua colocação foi precisa nesse sentido. Uma historinha que o Joaquim Cardoso conta, que assim, sabe, todo empolgado, porque ele chegou, Oscar finalmente conseguiu encontrar a fórmula que vai permitir fazer tal coisa. Não sei se é anedota, é aquela coisa, se é lenda ou não, mas, ou seja, o Cardoso conta isso, eu consegui encontrar a fórmula que vai permitir solucionar essa questão que você quer, sabe assim, para conseguir ter mínimo de contato com o solo
visível, mas ao mesmo tempo estruturante do projeto, ou seja, um esforço tremendo para fazer com que, mais do que o conhecimento técnico da engenharia em si, é uma aposta na possibilidade técnica de construir, de realizar, e aí, portanto, cabe à engenharia acompanhar o passo dele em relação à pesquisa formal, ou seja, então, meio que levar aquela coisa que é muito para a nossa arquitetura, de fazer com que a arquitetura, de certo modo, instigue o desenvolvimento da produção tecnológica, da engenharia nacional, ou seja, então, nesse sentido, a ideia de criar essas tensões, ou levar ao limite as possibilidades construtivas, tem muito a ver com autonomia, obviamente, formal, mas também tem que ver com a maneira como se projeta uma arquitetura que, ela, de certo modo, ela deve arrancar o país, ou arrancar as possibilidades técnicas construtivas do país para uma realidade outra, sabe assim, deslocando-a do chão, ou então, às vezes, enterrando-a no chão profundamente, que ele vai fazer muito esse jogo, que é uma coisa também, obviamente, muito corbusiana, a forma como se interage com a paisagem, com o chão, ou seja, contra, ao mesmo tempo, eles jogam. O Eduardo tem fazer uma colocação? Sim, eu levantei a mão porque eu queria fazer uma pergunta, uma consideração, tanto para a equipe do JK, do conjunto JK, como uma questão para o trabalho da Maria Cláudia e do Leonardo. Eu acho que a questão que você comentou, Salles, do Copan, é um pouco que eu queria perguntar para o caso de Minas Gerais, porque o Copan hoje é um edifício importante, que bom, é presente na paisagem, indelevelmente presente na paisagem, mas por muito tempo ele foi uma coisa decadente, ou não valorizada, ou não considerada, inclusive do ponto de vista imobiliário, a ponto do Niemeyer, em algum momento, negar a autoria, o que é balela, porque é claro que é dele. Claro que o Lemos é fundamental nesse processo, mas, assim, é muito essa questão. E o quanto, acho que talvez pensar, Tiago, desdobrando aí você, o Apaia, manda um abraço para o Apaia, o quanto esse conjunto JK hoje em dia, ele também se passa por um processo de revalorização, etc. e tal, ou seja, daqui a pouco vai ter uma barbearia, uma loja de cerveja artesanal, etc. Vai ser hipsterizado. Um pouco desse fenômeno, café e tal. Então, acho que é um pouco para pensar nisso, porque também a cidade passa por decadências e por valorizações, então acho que é um pouco isso também. E outra coisa que acho que dá para comparar, a obra do Copan é uma obra demorada, bagunçada, complicada, truncada, inclusive com problemas estruturais de recalque, etc. e tal, ou seja, às vezes a gente está tratando de um projeto em sala de aula e entende, aqui tem um projeto, aqui tem obra, como se fosse uma espécie de rápido, uma passagem de uma coisa e outra, às vezes são 10, 15 anos, né? Então, acho que é importante, de repente, poder comparar e desdobrar nisso. Mas o comentário só que eu ia fazer para a Maria Cláudia da questão de topografia, eu já troquei muita mensagem com ela, tem coisa que eu já escrevi, tudo, seja no catálogo da Bienal de Veneza, em artigo do Vitruvius e tal, sobre a questão topográfica, mas acho que seria interessantíssimo valorizar o depoimento do Jofre Mozart Parada para o Arquivo Público do Distrito Federal, que ele faz em 89, 90, do nervosismo dele de marcar a cota zero no plano piloto, entendeu? De marcar a cota, porque sabia que a partir daquela cota tudo seria demarcado, entendeu? Ele estava assim realmente preocupadíssimo, ele tinha que marcar a cota e passar a cota coordenada por rádio para o Rio de Janeiro, porque a partir daí os projetos seriam desenvolvidos, entendeu? Então, acho que tem um pouco disso para pensar, né? Em contraposição, tem uma fala do Israel Pinheiro, que lá pelas tantas fala assim, não, vamos deixar isso aqui mais planificado, vamos deixar isso mais terraplanado. E o João Formosa para falar, mas escuta, doutor Israel, se a gente fizer, ele falava assim, uma mesa de bilhar, Brasil é uma mesa de bilhar. Fala, tá, doutor Israel, só que se é uma mesa de bilhar, eu chegar com 70 metros na beira do lago, entendeu? Não dá para fazer mesa de bilhar. 70 metros é um desfiladeiro. Merda. Ou seja, não é pouca coisa. Então, acho que tem um pouco para pensar nesse sentido. E só para finalizar, Salles, não é anedota, é fato. O Cardoso, né? Quando encontrou a tangência da curva da Câmara, ele ligou para o Niemeyer, enfim, isso faz parte do folclore do Brasil. É engraçado, né, Eduardo, que também existem muitas críticas entre a simetria do plano entre Asa Norte e Asa Sul. A Asa Norte ela é extremamente íngreme e a Asa Sul ela é mais plana. Isso é um mito de Brasília, de que Brasília é plana.
Eu falo, Não, tá, Planalto, você né? considera é muito sossegada, e topograficamente ela é muito fofa. Brasília não é Mas plana, ela tem a tem terra, altos e tem a baixos, terra, tem, né? a terra não é plana, Brasília não é plana também. Então, Exatamente. Bem lembrado, é bem lembrado. A Terra deixou de ser plana agora, está valendo, não é mais plana. Foi interessante você trazer como exemplo o Copan, né, e essa valorização do edifício, porque hoje a gente consegue já observar isso no edifício JK, né? Ele passou logo após quando foi dado a BITS, o edifício começou a ser ocupado, ele foi ocupado por um público inesperado, né? Então, ele acabou sendo ali centro de prostituição, de tráfico de droga, acabou sendo uma região bastante marginalizada. Então, ficou essa imagem do edifício JK que perdurou por muito tempo. E hoje, o edifício ele possui uma organizacidade, né? Ali, com restrição de entrada e saída. Então, é um edifício que ele preza mais pela segurança. Eu acho que até é demais, eu não sei se vocês já entraram lá, mas é um pouquinho chatinho, né? E hoje, se eu não me engano, agora já foi finalizado o processo de tombamento desse edifício, mas ele já tinha iniciado, eu acho que agora já foi finalizado. E também tem a proposta de ativar um museu, que o projeto ele previa um museu, só que ele nunca foi aberto, nunca foi utilizado, e hoje tem essa pretensão. E também existe uma valorização imobiliária mesmo desse edifício. A gente já consegue observar que tem um interesse maior da população em morar no JK. Está crescendo aos poucos, né, a passos lentos, mas a gente consegue já observar esse tipo de valorização. Pessoal, alguém mais quer colocar uma questão, outra observação, dúvida? Bruna, Evelyn, Elisa? Acho que o Thiago ficou congelado agora. Tudo bem. Ah, não, voltou. Então, pessoal, assim, no final, Eduardo? Oi, posso fazer então um palpite para a questão do cinema em João Pessoa, que eu fiquei bem impressionado. Eu fiquei impressionado pela quantidade de cinemas que foram aparecendo, esse processo do cinema de rua e tal, mas assim, acho que é interessante pensar, claro que você tem um recorte cronológico de interesse, anos 30, evolução urbana, etc. e tal, mas talvez fosse interessante puxar para... E hoje, 2022, quantos restaram desse cinema de rua? Sobrou nada, foi tudo demolido, entendeu? Tem uma espécie de... Tá, e agora está assim, porque é muito impressionante ver tantos cinemas na área central. Eu acho importante, é uma sugestão minha, de alguém que tem muita terra ao redor, marca onde é que está o oceano desde o começo da apresentação, porque de repente a gente acha que está para lá e está para cá, entendeu? Nem sempre a gente lembra onde é que está para lá, entendeu? Estava bem à direita, isso foi, perdeu, assim. Mas eu não sei se a Elisa está aí, mas... Pensar. Porque Brasília também tem cinema de rua, entendeu? Naquilo que Brasília tem de rua, na escala de rua de Brasília. Então, não é uma exclusividade no sentido de que Brasília também tem coisas muito normais, cidade normal, é bom lembrar. Às vezes perde. Igreja, cinema, essas coisas todas. O Copan também tinha cinema, depois virou templo evangélico, sei lá o quê. A Elisa, não sei se a Elisa está aí ainda, mas eu não sei se ela, mas assim, eu acho que... cadê ela? A Elisa está aí, ela pode falar mais. Não, realmente aqui em João Pessoa sumiram todos os cinemas, não existe mais nenhum cinema de rua que funciona. Eu acho que o último a funcionar que encerrou foi o municipal, foi em 2003. Então, assim, no caso da minha pesquisa de mestrado, eu tenho eu não encerrei ainda, né, o mestrado, eu tenho esse interesse de chegar até o tempo presente. Mas aqui no artigo, como não cabia fazer todo esse processo e ainda não terminei, então eu foquei mais na questão desses cinemas de rua mesmo e concentrei nesse período de tempo mais ou menos até 1940, assim, que é onde acontece de forma mais forte assim, o processo das reformas urbanas aqui. Ontem o Tambaú tinha cinema um tempo, não tinha? É que você não sei se você chegou a pegar, mas não, você não pegou. Você é muito novinha, não. Eu não peguei, mas tinha sim no Hotel Tambaú. Tinha apresentação lá. É uma hipótese, assim, eu acho que tem João Pessoa, assim, como é um tipo de cidade que eu acho que tem a ver com relação à dimensão cultural e vida urbana, tem uma coisa acho que é uma coisa chamada, uma espécie de uma versão urbana do mal holandês, sabe assim? O mar é um tal
potente, como atrativo, que praticamente suga toda a vida urbana para em torno dele e tudo mais tende a arrefecer com o tempo. Obviamente mudanças sociais, comportamentais explicam um pouco, mas o mar ainda, a praia, que está bem à direita do mapa que a Elisa mostrou, é um problema ainda, assim, tem tal hegemonia em termos da vida urbana, da dinâmica social, que acaba por sugar ou por limitar muito o potencial de outras iniciativas para poder, de certo modo, dinamizar, para manter uma vida urbana dinâmica em áreas centrais da cidade, que é onde está boa parte, onde estava, na verdade, boa parte dos cinemas que a Elisa mostrou. Mas o mar aparecia, não aparecia não estava indicado o mar, não, né? Não tava, eu acho que no último... Mas fica bem à direita do mapa. É porque, na verdade, a cidade ela começa ali nas margens do rio, e aí ela só vai se expandir para o litoral, acho que a partir de 1930 começa essa expansão, mas só depois que vai ser englobado As pessoas ampliada, né? calçada, e aí sim a expansão deslancha. Anos 50 em diante. Exatamente. E aí sim tem um pouco uma virada. Os cinemas de rua, de bairro, começam a desaparecer. Ficam alguns poucos, o cinema municipal permanece ainda, o Plaza permanece. O Plaza onde ficava pontos R$100, aí criam-se outros cinemas pontuais. E aí vão... Acho que nenhum deles virou igreja, não. Virou? Nem o municipal virou, não. Pelo menos não, isso. Acho que nenhum deles. O Plaza virou uma loja de sapato. O municipal também, hoje em dia, tá a mesma arquitetura, mas, assim, só tem loja. Rio Branco virou banco, Bameirinhos, que não existe mais. Rio Branco virou banco, E outros mais foram se tornando... O que virou, porque, de repente, o edifício está lá, tem algum tipo de vestígio, de remanescente, enfim, acho que pode ser... Vou pensar nisso. Não sei se para frequentação, etc., mas para a vida, para a cidade contemporânea. É isso. Então, pessoal, eu acho que não sei se tem mais colocações. Eu queria agradecer todo mundo a todos que participaram. Desculpe a correria com o tempo, mas a gente tem que cumprir uma agenda mais rigorosa de apresentações. Então, eu, na verdade, eu entrei na sessão que a gente estava terminando antes, então ficou um pouco complicado. Eduardo? Não, só estou vendo aqui que está o Eliazar presente, o Eliazar que estava em Porto Alegre também, então, mais alguém. Estava no APAI agora e tudo mais. Aproveitar aqui essa sala digital. Na vida real, a gente estaria abraço, tomar café. Aqui a gente tem que fazer livre e lavar roupa, mas tudo bem. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Achei legal os trabalhos todos, acho que foi bem interessante, acho que é bom. Eu acho que isso é uma coisa que a Ana Park é colocar questões, permitir discussões e mesmo desdobrar os trabalhos para publicações futuras. Acho que mais do que a publicação agora, a publicação futura é muito interessante. Todos os trabalhos valeriam publicações mais extensivas, com mais tempo, e no conjunto ficaram interessantes, ainda que houvesse assim, certo aglomerado em um canto e dois trabalhos mais individualizados, mas são todos trabalhos interessantes como desenvolvimento e como pesquisa na área de teoria e história em particular, que me interessa profundamente. Tá, então, eu queria agradecer a todo mundo, a Alana, por ter nos ajudado aqui, a Tatiana, que apareceu agora, o Daniel, a Evelyn, Bruna, Lisa, Maria Cláudia, não sei se chama Maria ou Maria Cláudia, o Daniel, Tiago, tudo mais. Chama ela Maria ou Maria Cláudia? Eu não sei, eu não conheço. Eu também tenho um nome duplo, entendeu? Nome composto. Alguns me chamam MC, mas lá na FAO é Maria Cláudia. MC? MC é legal, MC Candeia. É meio dúbio. MC Candeia é ótimo, assim. E o outro lado, meu lado musical. Um lado B, assim, que só se revela nos botecos brasilienses. Desculpa. Obrigada. Então, pessoal, valeu, obrigadão aí por tudo, e foi bom ver vocês, ainda que seja à distância, mas isso foi bom, a gente vai começando por aí, tá? Então, abração, eu vou encerrar por aqui agora a sessão. Tchau, tchau vocês, tchau, todo mundo. Obrigada, até mais. Obrigadão, pessoal, até mais. Bom trabalho para vocês aí, todos.